Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Esse é um assunto muito conhecido por vocês. Geralmente, os alunos, eles têm muitas curiosidades, né? Quando a gente fala sobre guerras. E a Segunda Guerra Mundial é uma das que mais despertam curiosidade nos alunos, né? Visto aí a quantidade de filmes que às vezes retrata esse período. Na aula anterior, inclusive, falando sobre o surgimento do nazifascismo, nós até já falamos, né, sobre alguns desses filmes. O acesso à informação, jogos, né? Tem vários jogos que retratam, inclusive, a Segunda Guerra Mundial, jogos de PS4 que tem um gráfico sensacional, né? Que aborda um pouco a Segunda Guerra Mundial. Então, sempre é um assunto muito polêmico, é um assunto que os alunos gostam de estudar, geralmente, então, causa muita curiosidade, né? Então, eu estou aqui aberta ao diálogo com vocês, se vocês tiverem curiosidade, se eu souber, né, souber responder, eu respondo para vocês, senão a gente pode pesquisar mais, porque sempre tem coisas novas, né, pesquisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial que nos trazem informações novas sobre esse período, tá bom? Vamos começar então a nossa aula. Já adianto a vocês que não tem como falar sobre a Segunda Guerra Mundial sem entender todo esse contexto anterior que nós viemos construindo, né? Então, é impossível você entender a Segunda Guerra Mundial sem ter entendido ali a Primeira Guerra Mundial, principalmente as consequências da Primeira Guerra Mundial, porque são essas consequências que estão ligadas a algumas das causas para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Eu já venho falando isso para vocês já há algum tempo, né? Desde as aulas lá, a última aula de Primeira Guerra Mundial, quanto a aula aí desse período entre guerras, né, a crise de 1929 e o surgimento do nazifascismo, eu tenho chamado a atenção de vocês para esse fator, né? Então é preciso entender, principalmente ali, por exemplo, que o Tratado de Versalhes traz feridas para a Alemanha que vão estar muito latentes ainda nesse começo dessa Segunda Guerra Mundial, né, nesse período entre guerras. E é justamente isso que contribui para esse crescimento do nazismo lá na Alemanha, e isso vai contribuir para que seja cultivado nos alemães, e principalmente ali no partido nazista, né, criado pelo Hitler, de vingança, né, um sentimento aí que eles precisavam ainda resolver algumas coisas que ficaram pendentes dessa Primeira Guerra Mundial. Para além disso, o próprio período entre guerras, o contexto ali, né, quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e se torna um país socialista, isso também tem muito a ver com esse contexto, né, com esse contexto de Segunda Guerra Mundial, o crescimento aí do Japão enquanto uma hegemonia, enquanto um país e uma potência mundial também está ligado a essas causas da Primeira Guerra Mundial. Então, nós vamos tentar entender aqui com calma essas causas, o que aconteceu nesse período da Segunda Guerra Mundial e quais foram as consequências também dessa Segunda Guerra Mundial, tá bom? Provavelmente ficaremos aí algumas aulas falando sobre isso e ao final eu quero passar um documentário para vocês, um documentário muito interessante que utiliza imagens, inclusive reais, da Segunda Guerra Mundial. E com uma tecnologia que hoje é possível colocar cores às gravações, nós podemos aí, inclusive, assistir essas cenas, né, reais, cenas da reunião do Hitler com algumas personalidades importantes desse período, como, por exemplo, né, o do Japão, a Conferência de Munique, né, então é possível a gente perceber isso, perceber alguns passos, alguns conflitos que aconteceram nesse período da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Montei, como sempre, uma apresentação aqui no PowerPoint para a gente seguir uma linha de raciocínio e tentar entender melhor. Antes da gente partir para ela, só mais um adendo, é preciso que vocês entendam, meninos, que a Segunda Guerra Mundial e, na verdade, qualquer outro evento histórico
precisa ser visto não apenas sob o ponto de vista das batalhas que aconteceram, quem ganhou, quem perdeu. É preciso visualizar o contexto geral. Quais foram as causas, né, que levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial, os acordos políticos, né, o desenvolvimento da sociedade nesse período, o desenvolvimento ideológico dessas pessoas, as consequências disso para a sociedade, para a economia. Então, para além de nomes de batalhas, que ocorreram nesse período, né, nós precisamos focar aqui o nosso entendimento, né, a nossa compreensão desse evento histórico numa amplitude muito maior, né? Então, como eu disse aqui nessas causas, nesses acordos, nesses arranjos políticos que estavam aqui interligados nessa Segunda Guerra Mundial, tá bom? Vamos para a nossa apresentação agora, tá? A Segunda Guerra Mundial tem como data, né, 1939, ela começa em 1939 e acaba em 1945. É óbvio que nós sabemos que tudo que esteve interligado, como eu agora há pouco falei, né, para vocês, nesse período do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, 1919, até 1939, até a data da eclosão, tem tudo a ver com essa guerra. Tudo que aconteceu aqui, não apenas a nível europeu, né, de Europa, mas também muito que aconteceu ali nos Estados Unidos, como por exemplo a crise de 1929, como nós já falamos aí em conteúdos anteriores, tá bom? Mas aqui é uma data importante para vocês saberem. Passando a nossa apresentação, Segunda Guerra Mundial. Esta guerra é a continuação da primeira. Como eu disse para vocês, muito do que acontece, né, ali das consequências do Tratado de Versalhes é que influencia na eclosão dessa Segunda Guerra Mundial. Influencia na medida, por exemplo, no caso da Alemanha, na medida em que dá margem ali para o crescimento dessa ideologia nazista, desse sentimento de revanche, nesse sentimento de que os alemães, eles mereciam ter ganhado a Primeira Guerra Mundial. Então, eles ainda, como se eles ainda tivessem dívida, né, e que eles precisassem provar para as pessoas ali, para os europeus, que eles eram aí uma grande hegemonia, um grande país e que deveria, sim, ter o seu espaço ali na Europa como uma potência, tá? Então, tudo isso contribui, tudo isso está interligado. Olha só aqui, o Tratado de Versalhes, né, lembrando aqui um pouquinho, o que ele faz com a Alemanha, né? Ele obriga a Alemanha a devolver a Alsácia-Lorena. Lembra dessa situação aqui lá na Primeira Guerra Mundial, quando os alemães conquistam essa região, né, da França. O pagamento de indenização aos vencedores, né, um valor altíssimo que foi designado para os alemães pagarem as nações que venceram a Primeira Guerra Mundial. E também o Tratado de Versalhes restringe as forças armadas da Alemanha a não ultrapassar 100 mil homens, recolhe armas, recolhe aí tanques de guerra, né? Enfim, todo esse arsenal militar de guerra foi retirado da Alemanha. Muitas pessoas analisam, inclusive, esse Tratado de Versalhes, então, como uma forma, né, foi uma humilhação, né? Os alemães trataram esse Tratado de Versalhes como uma humilhação, né? E isso vai influenciar nesse sentimento de ódio, nesse sentimento aí, nessa ideologia nazista que foi crescendo entre esses períodos da Primeira Guerra Mundial e a eclosão da Segunda, certo? Caminhando aqui um pouquinho, outros fatos antecedentes, né, que contribuíram aí para a eclosão dessa Segunda Guerra Mundial. Alguns acordos, inclusive, né, entre alguns países que foram se delineando. Percebam, meninos, é importante a gente entender que existia um ponto de tensão, existia ali uma tensão generalizada na Europa e uma intenção da maioria dos países, né, que estiveram envolvidos na Segunda Guerra Mundial, de que não acontecesse novamente outro conflito. Então, nós vamos ver aqui algumas ações, algumas atitudes de países como, por exemplo, a Inglaterra, a França,
de que eles estavam tentando, né, com o trauma vivido na Primeira Guerra Mundial, com milhares de mortos, enfim, tentando não fazer com que não acontecesse um novo conflito, né, tentando evitar aí a existência de um novo conflito, tá? Então, querendo ou não, esse período aqui entre guerras é um momento de tensão, é um momento em que esses países estavam ali, a Inglaterra, França, tentando fazer com que não acontecesse a guerra, mas aí tinha o Hitler no meio do caminho, né? Olha só, outros fatos antecedentes, né, que vão influenciar na eclosão da Segunda Guerra Mundial. A divergência político-ideológica entre nações europeias. Na última aula que nós falamos aí sobre o nazifascismo, eu mostrei um mapa para vocês que mostrava, né, mostra, se você ainda tem dúvida ou se você não lembra, eu aconselho você que volte à gravação, tá, para você ver aí aquele mapa que ele é muito interessante. Nações que eram ainda liberais, nações que eram comunistas, né, socialistas, no caso da União Soviética, e as nações que eram ali totalitárias, né, que de certa forma eram o que nós chamamos de nazifascistas. Né? Então aí a gente tem a Alemanha, tem a Itália, tem a Espanha, né? Então isso tudo vinha crescendo. Da mesma forma como existia um medo muito grande do comunismo se espalhar. Né? Então é preciso entender isso também. Existia esse medo de que a ideologia, a forma de governo da União Soviética se espalhasse. Então era necessário também, de certa forma, combater a isso, tá? Junto a tudo isso, ainda tinha um trauma, né, da política liberal por conta da crise de 1929. Então, percebam que é um momento ali em que muita coisa está acontecendo nesse período entre guerras, né, e que influencia nesse contexto de tensão, nesse contexto de pré-eclosão da Segunda Guerra Mundial. Além disso, nós temos alguns tratados, alguns pactos importantes, né, que essas nações europeias, muitas vezes, não somente europeias, né, como a gente vai ver aqui no caso do Japão, vai traçando aqui uns com os outros, né? Por exemplo, o pacto anticomitê, né, ou anticomunista, feito entre a Alemanha e o Japão. A Alemanha, o Japão e a Itália. Esse pacto tinha como objetivo, então, tentar ficar de olho, né, ficar em estado de alerta, para que, se a União Soviética viesse a conquistar territórios, né, conquistar territórios próximos a eles, ou representasse uma ameaça iminente, eles pudessem aí se auxiliar, né, se ajudar para combater o avanço dessa União Soviética. Então, são acordos que são feitos aqui antes mesmo da eclosão da Segunda Guerra Mundial, mas que a gente já percebe, então, esse painel sendo montado, né, esse painel aí da guerra. Imaginem que nós estamos falando agora, meninos, não sei se vocês já jogaram War na vida de vocês, né, se vocês conhecem esse jogo. Muito interessante, muito legal de se jogar, inclusive. É um jogo de estratégia de guerras, né, de conquista de territórios. Nesse momento, então, é como se nós estivéssemos montando o tabuleiro dessa guerra de War, né, desse jogo. Então, nós estamos colocando aqui os nossos dados, né, para quem é quem é o administrador de cada país, digamos assim, e como que você vai fazer acordo, né, um com o outro, enfim. Então, é como se nós estivéssemos montando esse painel aqui de jogo de War, tá? Então, primeiro a gente tem esse pacto entre a Alemanha, o Japão e a Itália, um pacto anticomunista, tentando aí evitar o crescimento, a propagação, conquista de territórios da União Soviética que vinha crescendo, tá? Outros pactos, né, que a gente chama pactos, inclusive, de não agressão. A Inglaterra vai fazer esse pacto com a Alemanha, né? Como eu disse para vocês, era de interesse, principalmente aí da Inglaterra, França, que não acontecesse outro conflito, como foi o conflito da Primeira Guerra Mundial. Ainda existia um trauma muito grande, era muito recente, né, o final da Primeira Guerra Mundial. Então, eles estavam tentando fazer de tudo para que não acontecesse novos conflitos, tá? Então, vai ter esse acordo de não agressão entre a Inglaterra e a Alemanha, e é óbvio que tudo isso vai sendo destruído, vai acabando, né, à medida em que vai se avançando
as conquistas territoriais da Alemanha e forçando os outros países a pedir aí, a declarar a guerra, tá? Outro tratado de não agressão é entre o eixo, né, Roma, Berlim e Tóquio. Então, um tratado de eu não invado o seu lugar, o seu território, e você não invade o meu território, né? Isso que significa um tratado de não agressão. Não significa que eram nações amigas, tá bom? Por exemplo, a Inglaterra e a Alemanha eram nações completamente diferentes, com ideologias diferentes, com governos diferentes, né? Então não significava que elas não eram amigas, mas que fizeram um pacto de não agressão. Eu não invado seu território, você não invade o meu território, e a gente não entra, vamos tentar fazer de tudo pra gente não entrar em conflito, tá? E por aqui o último que eu coloquei nessa página, depois nós vamos ver um outro mais importante ainda, que é entre a Alemanha e a União Soviética, tá bom? A França e a União Soviética também fazem um pacto de não agressão, né, para não poder, como mais uma vez eu digo para vocês, né, com ideologias completamente diferentes, com governos completamente diferentes. A França era liberal, a União Soviética era um país, né, já comunista, então, mas eles fizeram esse pacto de não agressão, de não invadir o território um do outro, tá bom? Seguindo aqui algumas fotos, né, aqui com Hitler já no governo, né, já com muita influência no governo alemão, já estava no poder, e aqui fazendo reuniões com algumas nações, com alguns representantes políticos muito importantes. Esse daqui era o representante político da Inglaterra, né, representando aqui, se eu não estou enganada, é uma foto que representa o Tratado de Munique, em que ele, né, o representante da Inglaterra e de alguns outros países são convocados, são convidados a ir até a casa do Hitler lá na Alemanha, em Munique, para poder conversar sobre os avanços territoriais que estavam sendo feitos pelo Hitler. Porque o Hitler, meninos, ele vai fazendo assim, ó, ele vai conquistando, de acordo com toda aquela teoria dele, né, de soberania da raça ariana, de construir um espaço vital, né, que em alemão a gente fala Lebensraum, né, então toda essa ideologia dele, todas essas ideias que foram escritas por ele lá no Mein Kampf, né, ele vai colocando em prática aqui à medida em que ele vai crescendo e que ele vai se estabelecendo no governo alemão, e ele vai ganhando aí essa força, né, essa magnitude que se tornou. Depois eu vou deixar aqui para vocês assistirem, eu acho que eu ainda não passei. Eu acredito que eu ainda não tenha passado, que eu não tenha indicado para vocês. Vou ver se eu coloco aqui embaixo, ou se eu não tiver colocado, eu peço que vocês me perguntem lá no WhatsApp, que aí eu posso colocar também na sala de aula de vocês, se não for muito pesado, né, pro nosso drive da nossa sala. Colocar lá para vocês assistirem um desenho sobre a juventude hitlerista, para vocês terem uma noção de como isso era impregnado na cabeça das crianças, né? Toda essa ideologia que o Hitler vinha construindo a partir do livro dele, né? Então, assim, esse Lebensraum, de que a raça ariana era uma raça superior e que eles tinham que dominar e reunir toda essa raça, que eles eram superiores, tá bom? Então, depois eu vou ver se eu consigo deixar linkado aqui. Se eu não deixar, me chame a atenção, me manda mensagem lá no WhatsApp para eu poder lembrar e colocar ou aqui ou mandar lá na sala de aula, tá bom? Seguindo aqui a nossa apresentação, então, o fracasso da Liga das Nações. Lembra, meninos, que lá ao final da Primeira Guerra Mundial foi criado a Liga das Nações. Lembra que eu até falei para vocês que essa Liga das Nações pode ser inclusive considerada uma espécie de ensaio aí para a criação da ONU, né? A ONU ela foi criada ao final do conflito da Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações tinha uma tarefa simples, ou não, né? Óbvio que não era simples, de manter a paz, né, de fazer com que não acontecesse novamente o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né, que acontecesse um conflito dessa magnitude. Então, obviamente, claramente, a Liga das Nações fracassou em seu objetivo porque aconteceu o conflito, né. Coloquei aqui para vocês, olha só. A partir do ano de 1930, o desejo de expansão territorial de algumas potências começa a abalar o equilíbrio entre as nações, principalmente aqui no caso do Hitler, né, da Alemanha. Nós vamos falar sobre essas conquistas territoriais,
mas também no Japão, né? Lá no continente asiático vai acontecer uma série de conquistas do Japão ali, conquistando a região da Manchúria. Nós vamos ter aqui a conquista da Etiópia por parte da Itália. Então, esses três países, né, a Alemanha, o Japão e a Itália, países totalitaristas, vão aí conquistar alguns territórios, e a Liga das Nações, né, juntamente aí quem, óbvio, que compunha a Liga das Nações, a Inglaterra, a França, né, vão olhando para essas conquistas, e como eu disse, como o objetivo era manter a paz, eles preferem não declarar guerra, preferem meio que tapar os olhos e deixar com que, principalmente, o Hitler fosse conquistando aqueles territórios ali na tentativa de evitar um conflito maior. Por isso que a gente fala que é algo que a Liga das Nações fracassou, porque por mais que, mesmo se ela tivesse reclamado, né, ou mesmo sobre essas conquistas aí do Hitler, muito provavelmente teria sim acontecido a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre os anos de 1931 e 1938, portanto ainda não havia começado a Segunda Guerra Mundial de fato, né, o que se vê é uma série de invasões a diferentes países. Como eu disse para vocês, a Etiópia, né, a Itália invade a Etiópia, a Manchúria é invadida pelos japoneses, a Áustria e os Sudetos invadidos pelos alemães, pelo Hitler, né? Então, por potências aí mundiais, como eu coloquei aqui, como eu já citei, Japão, Itália e Alemanha. Então, a guerra ela estava próxima a explodir justamente por conta desse jogo aí, como eu disse para vocês, dessas cartas, né, que estão sendo aí colocadas nesse painel da Segunda Guerra Mundial, de pré-eclosão da Segunda Guerra Mundial, ok? Na aula de hoje a gente deixa, né, a gente para por aqui. A partir da próxima aula a gente vai ver essas conquistas territoriais, então como que isso vai acontecer, quem vai ser conquistado primeiro e quais são as consequências disso. Espero que vocês tenham entendido. Assistam o vídeo que eu vou deixar linkado aqui, né, e peço mais uma vez, se eu não tiver deixado aqui, se eu tiver esquecido, porque é normal, porque na hora de editar a aula a gente acaba esquecendo, né, e na hora de postar também isso acaba às vezes passando batido, peço que vocês me mandem mensagem para eu colocar o vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tô lá no WhatsApp. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.